Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo até você, trabalhando a realidade espiritual da vida e a nossa caminhada para o mundo de regeneração. Nosso programa hoje traz para você o Perguntando e Aprendendo, onde vamos responder aos nossos telespectadores as suas dúvidas. Na sequência teremos uma entrevista muito importante, realizada por Orson Peter Carrara, com Valdir Silva, que vai falar sobre atendimento a suicidas nas reuniões mediúnicas. Depois nós temos a Poesia Espírita, onde estamos trabalhando o conteúdo do livro Antologia dos Imortais, com a presença de dois poetas do além, o Nestor Vitor dos Santos e o João de Deus. Na reflexão de 90 segundos, o tema é o lobo que parece ovelha. E no final do programa, nós vamos conversar sobre reencarnação e provas científicas. Fique ligado, não saia daí, está começando agora Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. No Perguntando e Aprendendo de hoje, nós teremos 5 participações que vêm aqui de diversos locais do Brasil. Quem sabe nós estaremos respondendo a você. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação. Não fique com dúvida, envie a sua pergunta participando aqui do nosso quadro. Quem inicia hoje o Perguntando e Aprendendo é a Rosana Almeida, que é da cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Ela pergunta: por que, apesar dos ensinos morais de Jesus, ainda somos tão preconceituosos e discriminatórios com outras pessoas? Essa é uma pergunta bem relevante, porque nós já temos conosco os ensinos morais de Jesus há mais de 2000 anos. E a grande base desses ensinos é o amai-vos uns aos outros. Naturalmente que para nos amarmos, precisamos nos considerar filhos do mesmo Pai, que é Deus, o Criador de tudo. Para ter essa compreensão e colocar em prática isso, precisamos combater em nós o egoísmo e o orgulho, que, segundo os espíritos superiores, nas próprias obras da codificação espírita, são os nossos 2 maiores problemas. Egoísmo e orgulho são a raiz de todos os vícios e, portanto, do preconceito e da discriminação. Historicamente, antes de Jesus, nós éramos extremamente preconceituosos e discriminatórios. Nós lutávamos para superar os outros povos, as outras nações, para escravizar aquele que não pertencesse à nossa nação, ao nosso império. E, sendo egoístas e orgulhosos, criamos
uma série de discriminações, uma série de preconceitos, que mesmo com os ensinos de Jesus, não nos é fácil modificar. Culturalmente, nós ainda estamos nessa luta. E aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos às voltas com muitos preconceitos, preconceitos raciais, preconceitos de gênero e assim por diante. Temos que nos trabalhar. E para nos trabalhar é preciso colocar em prática uma regra fundamental ensinada por Jesus, que devemos fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. Enquanto não compreendermos a necessidade de viver essa regra, nós teremos problemas. Mas a lei divina é de evolução, é de progresso. Então o progresso moral, ele vai sendo realizado, junto com o progresso intelectual, que nos leva a esse progresso moral. Porque na medida em que avançamos com a nossa intelectualidade, com o nosso conhecimento, com a nossa tecnologia, nos deparamos com dilemas éticos, nos deparamos com a discussão dos valores humanos. E isso faz com que tenhamos que progredir moralmente. Então nós acreditamos sim que vai chegar a hora em que todos esses preconceitos, todas essas discriminações vão se render ao Evangelho, vão se render ao amai-vos uns aos outros, até porque somos espíritos e através da reencarnação podemos assumir as mais diversas condições biológicas e sociais. E é por isso que temos que superar todas essas condições na realidade imortal do espírito que todos somos. Continuando aqui o Perguntando e Aprendendo, nós temos agora a participação da Solange Matias, lá de Vitória, capital do Espírito Santo. Ela indaga: tenho visto muita preocupação dos centros espíritas com o tratamento espiritual para doenças do corpo. Isso é espiritismo? Bem, nós podemos responder dizendo que isso faz parte da prática espírita, mas, obviamente, não é o espiritismo, porque o espiritismo é o conjunto dos ensinos dos espíritos, formando um corpo de doutrina que foi pesquisada, organizada e comentada por Allan Kardec. Então, o espiritismo é obra dos espíritos. E esse corpo de doutrina possui aspectos filosóficos, científicos e religiosos pelas suas consequências morais. Então, o chamado tratamento espiritual, que é fornecido por muitos centros espíritas, ele faz parte dos serviços de amor ao próximo. Ele faz parte das ações de caridade que devemos movimentar a benefício do próximo. Portanto, é uma prática, sim, que pertence ao centro espírita, através do passe, da água fluidificada e mesmo da intervenção dos espíritos, através dos médiuns, a bem da saúde humana. Então faz parte, mas não representa a totalidade que é o espiritismo. Por isso chamamos a atenção dos dirigentes dos centros espíritas para tomar cuidado com essa questão do tratamento espiritual, porque mais importante do que cuidar da saúde do corpo biológico é cuidar da saúde do espírito. E aí nós estamos entrando no aspecto moral da nossa vida. Então, há que se ter equilíbrio entre as atividades propiciadas pelo centro espírita. Atendimento fraterno, passe, grupos de estudo da doutrina espírita, a evangelização da família, da criança até o adulto, o tratamento espiritual, toda a área de assistência e promoção social aos mais necessitados, as reuniões mediúnicas, tem que haver equilíbrio
nesses serviços para que não se privilegie isto ou aquilo e, principalmente, essa questão do atendimento a essas necessidades biológicas e ficando de lado o atendimento às nossas necessidades espirituais, que em verdade são prioritárias. Pensemos nisso para não desviarmos as finalidades do Espiritismo. Muito bem, continuando, nós agora recebemos a participação do Francisco Mota, que é da cidade do Rio de Janeiro, onde gravamos o Ante os Novos Tempos. Ele pergunta: como o Espiritismo vê o profissionalismo religioso, visto que nos centros espíritas todos são voluntários? Bem, nós no movimento espírita somos contrários ao profissionalismo religioso, ou seja, viver da doutrina religiosa, como fazem os pastores no movimento evangélico, como fazem os padres no movimento católico. E, de fato, dos centros espíritas, nas instituições espíritas de uma forma geral, somos todos voluntários, com a exceção de determinados serviços, principalmente na área administrativa, quando a instituição cresce, se engrandece, onde podemos, sim, claro, contratar profissionais para cuidar dessa área. Mas as atividades de caridade, as atividades de amor ao próximo, de estudo da doutrina espírita, as atividades diretivas, ou seja, aquelas que compõem a direção, a diretoria do centro espírita, os dirigentes de núcleos, departamentos, áreas, todas essas atividades, de fato, são exercidas voluntariamente, por amor à doutrina, por amor ao próximo. Então, nós não concebemos o profissionalismo religioso e consideramos que todas as pessoas devem ter a sua família, devem ter a sua profissão, o seu emprego, o seu salário, podem se aposentar e assim por diante. A nossa vida civil não deve se confundir com a nossa vida dentro do templo religioso. Claro que isso não impede que, se você é um profissional de determinada área, isso não impede que você seja convocado para ser um funcionário, por exemplo, um gerente dentro do centro espírita. Mas, nesse caso, você não pode exercer cargo diretivo. Normalmente, os estatutos dos centros espíritas proíbem isso para não acontecer o profissionalismo religioso. Portanto, o espírita deve manter a sua vida normal e ter também a sua atividade no centro espírita ou no núcleo de estudo online, enfim. Nada de profissionalismo religioso, nada de viver da religião, porque nós procuramos, para os dias atuais, trazer aquela simplicidade, aquela devoção, aquele amor que as primeiras comunidades cristãs possuíam, onde todos ali estavam como servos do Cristo, por amor ao Evangelho. E é o que nós precisamos fazer nas instituições espíritas. Bem, o Perguntando e Aprendendo continua, e agora nós vamos responder a Nadir Vasconcelos, que é lá de São Paulo, capital. Está ela perguntando: o que a doutrina espírita propõe para combater o aborto clandestino e a morte de mães que procuram esse serviço? O Espiritismo propõe o esclarecimento, a educação moral, o esclarecimento a nível espiritual de que somos espíritos imortais e que todos temos direito à vida que pertence a Deus, e a educação moral para que possamos viver
no campo da ética, da solidariedade, do respeito aos direitos do outro. E lembrando que nada acontece por acaso. A gravidez pode não ter sido planejada pelo casal, mas isso é do nosso ponto de vista, é do nosso lado humano material, não do lado divino espiritual. Porque Deus e os espíritos superiores sabem das nossas tendências. Eles estão olhando para a frente. Portanto, se antecipam as nossas próprias ações. Há um planejamento superior, muito maior do que possamos imaginar sobre nós, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio. Mas como Deus sabe de cada um de nós, esse planejamento pode ser então antecipado. Surgiu a gravidez, esse espírito tem necessidade de reencarnar. Tem alguma ligação, seja com a mãe, seja com o pai. E, portanto, precisa ser recebido com todo o amor. É isso o que nós temos que fazer. A única exceção que a doutrina espírita abre para essa questão do aborto é quando a mãe está correndo risco de morte, chamado risco de vida. Ou seja, se ela poderá vir a desencarnar e os médicos têm que fazer uma opção, ou seja, ou salva a mãe ou salva o bebê, deve-se optar, se assim for possível, para a salvação da mãe, sempre da mãe. Por quê? Porque ela já está encarnada aqui na Terra. Poderá depois vir a engravidar ou a adotar, e esse espírito que hoje não pôde reencarnar, poderá então reencarnar amanhã. É a única exceção que temos com relação ao aborto, e o Espiritismo sempre defenderá o direito de viver dentro desse curso de progresso que todos nós estamos fazendo para chegarmos à perfeição. E lembremos, nós que estamos aqui, tivemos o direito de nascer, não tivemos? Então, por que esses outros espíritos não terão esse mesmo direito? Pensemos sobre isso. Encerrando o Perguntando e Aprendendo, nós vamos agora para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, porque recebemos de lá a pergunta feita pela Carla Abreu. Ela pergunta o seguinte: por que jovens artistas e influenciadores têm protagonizado escândalos os mais diversos, mostrando-se muito materialistas e individualistas? Porque temos, ao longo já de há muito tempo, promovido uma educação materialista, individualista e egoísta com essas novas gerações. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, em comentário à resposta dos nossos amigos espirituais, ele é muito claro quanto a isso. Por que nos espantamos com o que está acontecendo com a sociedade humana atual, se diariamente lançamos nela jovens egoístas, materialistas, sem nenhum tipo de ideal superior? Jovens que só sabem viver as sensações e os prazeres do corpo, dos vícios e das paixões? Temos que nos espantar pelo que está acontecendo? Com tanta sexualidade aberta, drogas, violência, alcoolismo, corrupção, valores invertidos.
A culpa é nossa. De nós, educadores, professores, pais e mesmo nós, educadores espíritas, chamados evangelizadores. Porque deixamos em segundo plano a formação moral, a formação do caráter. Deixamos em segundo plano o combate às más tendências que o espírito está apresentando desde o seu nascimento, a sua reencarnação. Hoje, quando olhamos para a educação que se é promovida, nós vemos uma educação meramente intelectualista, uma educação técnico-profissional, uma educação ligada apenas e tão somente à aquisição de conhecimentos. Mas não trabalhamos a ética, a solidariedade, a fraternidade, não trabalhamos a nossa espiritualidade, a nossa humanização. É urgente modificarmos o que estamos fazendo na educação. E mesmo nos centros espíritas, porque evangelização não existe para formar espíritas. Evangelização existe para nos ligar ao Evangelho e nos tornar homens e mulheres de bem. Isso é fundamental para que depois esse espírito possa escolher o seu caminho religioso, que poderá ser, obviamente, abraçar o espiritismo. A educação é essencial, é fundamental. Enquanto ela estiver divorciada da espiritualidade, da humanização, do desenvolvimento das virtudes, continuaremos a assistir essa juventude transviada, essa juventude materialista, egoísta, sensualista, que infelizmente estamos vendo em grande parte da nossa humanidade. Bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa, então, enviar a sua pergunta e fazer a sua participação. Mas agora nós vamos passar a palavra a Orson Peter Carrara. Ele entrevistou o companheiro Valdir Silva e que nos traz um tema de muita importância: o atendimento a espíritos suicidas na reunião mediúnica. Então, sem perdermos mais tempo, vamos rodar aí a nossa vinheta e vamos à entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Muito boa noite a todos, satisfação imensa estarmos todos juntos, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria enorme ao nosso coração. Pois é, os assuntos trazidos pela doutrina espírita não se esgotam, são ângulos e temas inesgotáveis para a nossa análise, temas que empolgam, que nos ajudam a compreender a vida, a agir com mais discernimento, que abrem o nosso raciocínio. Pois é, estamos aqui hoje com o amigo Valdir Silva, de Belo Horizonte, indicado pelo nosso amigo Marcelo Orsini, também de Belo Horizonte, que vai nos falar sobre atendimento a suicidas em reuniões mediúnicas. Este flagelo que é o suicídio e que vai ser tema da nossa conversa hoje. Então, nós temos imenso prazer, imensa alegria em trazer aqui aos nossos telespectadores o nosso amigo Valdir. Valdir, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença, muito bem-vindo, a sua saudação. Boa noite, Orson. Prazer é todo meu. Eu que agradeço muito aí pelo convite, pela oportunidade, e agradeço a todos aí que estejam nos assistindo, né, nos ouvindo, e pedindo a Jesus que ilumine a todos nós para que possamos passar alguma informação importante para todos. Muito obrigado. Que bom, Valdir.
O Valdir já me antecipou aqui que é nascido, crescido, criado e atualmente continua em Belo Horizonte, a bela cidade do estado de Minas Gerais, a nossa grande capital mineira. É uma alegria conectar-se com Belo Horizonte, que aqui está hoje conectado conosco. E, Valdir, você nasceu em Belo Horizonte, reside em Belo Horizonte. Como é que você conheceu o Espiritismo, Valdir? Eu cheguei no Espiritismo em 1981, através de um convite de um irmão carnal, né? Meu irmão mais novo, inclusive. Ele me convidou, ele frequentava, na época, uma casa de Umbanda. E eles tinham um trabalho de Umbanda e Espiritismo. E eu me encantei mais pelo lado do Espiritismo por causa dos estudos, das leituras. Então, a partir de 1981, eu comecei a frequentar a Casa Espírita, né? Através do estudo, tratamento, né, que foi necessário no início, e continuamos até hoje. Bom, você usou a palavra aí que você se encantou pelo Espiritismo, pelos estudos. Então, essa temática teórica trazida pelo Espiritismo foi algo muito marcante para você compreender os fundamentos, encontrar-se com a teoria, ampliar o raciocínio, foi muito importante para você. Muito importante, porque eu já gostava de ler e era muito curioso sobre diversos assuntos, né? Não tinha nenhuma pendência. Na época, eu nasci em berço católico, fui católico, vicentino, inclusive, até os 14 anos, por aí. Depois deixei um pouco e fiquei meio perdido até encontrar o Espiritismo. Como eu já lia, né, outras obras, foi fácil encontrar o que eu considero hoje ainda a parte mais importante da doutrina, né? O conhecimento, o ensinamento. Comecei a ler o livro Céu e Inferno, por exemplo, acho que foi o primeiro livro que eu li assim, oficialmente, né? Depois peguei a codificação toda e comecei a ler, estudar aí dentro do possível e fui dando continuidade. Valdir, e diante desses estudos, nós trouxemos aqui o tema hoje, atendimento a suicidas em reuniões mediúnicas, e o suicídio é um grande flagelo social, é um sofrimento muito grande para quem fica, para quem vai, é uma tortura moral gigantesca, permeada de surpresa, de impacto, de arrependimento, e também reuniões mediúnicas, onde normalmente se atendem todo tipo de espírito nas mais diversas situações. Antes de falarmos especificamente de suicidas, como é que você chegou à reunião mediúnica? Depois que se interessou pelo espiritismo, começou a estudar. Você mesmo falou do livro O Céu e o Inferno, onde há depoimentos de espíritos Isso. suicidas. Como é que você chegou à reunião mediúnica especificamente? Na casa que eu comecei, hoje eu estou em outra casa, que foi logo em seguida eu passei para essa outra casa que eu estou até hoje, né? A gente chama lá de Centro Espírita Manuel Maria da Silva, que é o nome oficial, e a gente chama de Cantinho de Jesus. Fica aqui em Belo Horizonte, né? A rua lá é Rua Conde Valadares, 170, bairro Nova Cachoeirinha, que na região bem central aqui de Belo Horizonte. Na casa que eu iniciei, eles tinham um trabalho de desobsessão e que a pessoa que estava em tratamento participava da reunião. Então, eu fui e já iniciei participando do tratamento lá, tudo junto. E assim que terminou o meu trabalho, que eles me deram alta, vamos dizer assim, me convidaram para trabalhar na casa. E a partir daí eu comecei a frequentar essa mesma reunião, e onde fazia essa desobsessão tipo coletiva. E o dono da casa lá, que era o dirigente também da reunião, falou, um dia, nas primeiras vezes que eu fui, ele falou, conversa com o espírito aí. E eu comecei a conversar com o espírito e a partir daí não parei nunca mais. Então Puxa estamos vida. até hoje. Começou assim. Depois nós fomos estudar, fomos aí a outra casa que estudava mais espiritismo mesmo, do Kardec, né? E começamos, eu participei da reunião de educação mediúnica, comecei o processo todo novamente, e continuei participando das reuniões de educação mediúnica até chegar na desobsessão.
Naquele tempo as reuniões eram coletivas, né? O Sim, assistido participava do processo. exato. Depois, com as casas que estudavam mais, foram separando isso para que o assistido não participasse das reuniões mediúnicas, o que é Sim, absolutamente correto, né? E aí, isso. Valdir, você, nesses diálogos que você começou a participar, você se deparou com um número grande de suicidas, de suicidas, então, que se apresentaram? Na verdade, a gente participou de uma reunião de desobsessão geral, né? Geral. Isso. E nas leituras, eu descobri um livro, encontrei um livro do Eliseu Rigonati. O Eliseu Rigonati, ele viveu de 1913 a 1988 em São Paulo, e tem um livro dele que chama O Evangelho das Recordações. Isso. Eu peguei esse livro para ler e achei o assunto suicídio no livro. Achei muito interessante, porque tinha uma senhora na nossa casa que tinha um carinho muito especial com os suicidas. E nas preces dela, ela falava, ela falava de uma forma assim, muito vibrante até sobre os suicidas e pedindo pelos suicidas, e isso me interessava muito, porque eu tinha interesse nesse assunto. Eu tinha vivido esse assunto de alguma forma. Então, quando eu li o livro, eu li toda a sequência, eu li o livro todo, mas a sequência sobre o suicídio que ele colocou, contando a história do irmão dele que tinha suicidado, ele conta que criou um grupo de socorro a suicidas. E eu achei muito interessante e comecei a ler mais o livro, né? O Evangelho das Recordações, e achei a história interessante, porque ele contou a experiência dele com o irmão, contou da culpa que ele sentiu por não ter percebido que o irmão dele estava prestes a suicidar, inclusive demoraram a descobrir. Ele vai falando daquela sequência da história dele até chegar ao grupo de socorro aos suicidas. E no livro tem uma espécie de um regulamento que eles criaram para a reunião específica de socorro aos suicidas. Eu chamei essa senhora, que era nossa amiga lá, a Tita, né? A Maria Balbina, que ela já é desencarnada, e iniciamos a organização do grupo baseado no livro do Eliseu Rigonati. Nós fizemos assim, posso dizer, rigorosamente de acordo com o livro. Aí organizamos um grupo de 14 pessoas, todas escolhidas, escolhidas assim, do jeito que ele sugeria no livro, nós convidamos pessoas que achávamos que realmente levariam a sério. Algumas se recusaram. A gente ainda tem hoje ainda, né? Alguns preconceitos, algumas pessoas que têm um certo medo do suicida, do suicídio em geral. Tem pessoas que não gostam de tocar no assunto, mesmo no meio espírita, mas nós conseguimos organizar um grupo de médiuns, de esclarecedores, né? De trabalhadores, e formamos 14 pessoas. E com essas 14 pessoas, nós começamos a trabalhar com suicídio na casa. E isso faz quanto tempo, Valdir, que vocês estão assim, não vou, a palavra talvez não seja melhor, especializada em suicídios, mas esse atendimento mais constante de suicidas que foi se aperfeiçoando e foi, podemos até usar a palavra especializando-se nesse atendimento, faz quanto tempo? Sim. Nós começamos a organizar o grupo em 1988, no princípio do ano de 1988. E no dia 13 de agosto de 1988, nós fizemos a primeira reunião. Então, nós fizemos a primeira reunião do grupo de socorro aos suicidas, que ainda estava sem nome, e nós decidimos colocar o nome de Judas Iscariotes. Então, Olha, chama Grupo de Socorro aos Suicidas, Judas Iscariotes. Fizemos uma homenagem ao Judas, que a gente considerou na época que era o suicida mais famoso da história, né? Porque ele tá, inclusive, consta na Bíblia, lá e tem a história, uma boa parte da história dele. Então, fizemos uma homenagem a ele, ao Judas. 13 de agosto de 1988 foi a nossa primeira reunião oficial. olha então que já faz mais de 30 anos que há essa dedicação. O Valdir, e esse trabalho de atendimento aos suicidas, os espíritos realmente têm encaminhado os suicidas para a reunião durante todo esse tempo, a grande maioria que se manifesta é de suicidas mesmo.
Ó, a gente pode dizer que é quase 100%. Quase 100%. Porque essa reunião ela acontece uma vez por mês. Nós Ah, combinamos que ela seria no segundo sábado de cada mês, igual está escrito no livro do Rigonati, um sim. sábado por mês, o segundo sábado, no caso, de 7 às 9 da noite. E, quer dizer, a gente não fixou, tem que ser suicida, mas Sim. ficou assim, quando vem, a gente já sabe que tem alguma relação com suicídio. E passou a Uhum. ser só suicídio, casos assim impressionantes, assim, assustadores até em algumas situações, Sim. porque vieram mostrar para nós comportamentos que nós temos no dia a dia, que achamos que está tudo bem, e de repente chega na reunião um grupo de espíritos ou várias manifestações mostrando a dificuldade que é e o suicídio indireto, né, ou inconsciente. Um dos exemplos é a questão do trabalho, excesso de trabalho. Esse foi o dia mais assustador, uma das primeiras vezes que veio um grupo de espíritos, todos tinham se suicidado indiretamente por causa do excesso de trabalho. E aí vieram vários outros temas ao longo desse tempo aí, né? Mas eu posso dizer que praticamente 100% suicidas. Espero que você tenha gostado dessa entrevista, desse trabalho importante e maravilhoso que muitos centros espíritas realizam, que é o atendimento a esses nossos irmãos e irmãs que cometeram o suicídio e arrastam então toda uma realidade espiritual. Depois aqui do nosso programa, quando o Ante os Novos Tempos terminar, você pode acessar esta entrevista completa no canal do Orson Peter Carrara no YouTube. Então, basta você trocar de canal. Você vai sair do Orientação Espírita e vai para o canal Orson Peter Carrara. Poderá então ver na íntegra esta entrevista concedida pelo Valdir Silva. Bem, vamos agora olhar para o além? Ou seria melhor o contrário? O além é que vai olhar para nós? Bem, é que nós vamos agora começar a trabalhar os poetas desencarnados que retornaram através do médium Chico Xavier e publicaram então suas poesias no livro Antologia dos Imortais. Vamos começar agora o Poesia Espírita. Poesia Espírita. Antologia dos Imortais é um livro riquíssimo, trazendo dezenas de poetas já desencarnados e que trabalham conosco as mais diversas escolas literárias. Foram simbolistas, parnasianos e assim por diante. Viveram em épocas, inclusive, diferentes e utilizaram a flexibilidade maravilhosa da mediunidade do Chico Xavier para mostrar que continuam vivos e muito bem vivos, trazendo então os seus poemas. Nós vamos começar com o poeta Nestor Vítor dos Santos, que em vida assinava simplesmente Nestor Vítor. Ele nasceu na cidade de Paranaguá, lá no estado do Paraná, em 12 de abril de 1868. Veio a desencarnar na cidade do Rio de Janeiro em 13 de outubro de 1932. Nestor Vítor, além de poeta, foi contista, romancista e crítico literário. E na cidade do Rio de Janeiro, onde ele se radicou, ele foi diretor do internato do Ginásio Normal, que na sequência vai passar a ser o famoso e conhecido Colégio Pedro II. Ele colaborou em vários jornais do Rio de Janeiro, muito famosos da época, como O País, Correio da Manhã e O Globo, e foi patrono da Academia Paranaense de Letras. Ele é o patrono da cadeira número 27 dessa academia.
Muito bem, Nestor Vitor retorna e, através do Chico Xavier, nos brinda com o soneto Eutanásia. Vamos a ele. Ofega o corpo a sós, oculta a morte espia, invisível chacal na tocaia da presa. Na máscara do rosto, a ansiedade retesa, aparenta velar a dor do último dia. Choras ao ver prostrada a criatura indefesa, cujo olhar sem consolo a lágrima embacia, e intentas ministrar-lhe a branda anestesia, que apresse o longo fim e ajude a natureza. Susta, porém, teu gesto. A vida é sábia em tudo. A alma jungida à carne, em pranto amargo e mudo, roga-te, embora gema e fale de outra esfera. Aguardo a mão da lei, sempre doce e bem-vinda. Dá-me silêncio e paz, não me expulses ainda. E, por trás da alma em luta, a lei exclama: espera. Eis então o soneto Eutanásia, do poeta Nestor Vitor, nos conclamando sempre pela vida e que aguardemos os desígnios sábios de Deus. Mas desse livro Antologia dos Imortais, nós vamos ter a participação também do poeta João de Deus Ramos, ou simplesmente João de Deus, poeta lusitano, lá das terras de Portugal, e que é considerado um dos patronos da literatura portuguesa. João de Deus reencarnou em São Bartolomeu de Messines, lá no Algarve, Portugal, em 8 de março de 1830, e vem a desencarnar na cidade de Lisboa em 11 de janeiro de 1896. João de Deus era de origem humilde, batalhou muito para poder estudar e conseguiu se bacharelar em Direito pela Universidade de Coimbra, lá no ano de 1859. E veio a exercer com brilhantismo o jornalismo, o magistério e a literatura. E até hoje, João de Deus é considerado um ícone da literatura dos nossos queridos portugueses. Ele volta através do Chico Xavier e nos dá o poema Exortação. Vamos a ele. Trabalho, nossa coroa, consciência, nosso altar. Na terra que voa, voa sem pousar. O presente, panorama do grande e excelso porvir. Segue a Jesus, ama, ama, sem pedir. Eis o Evangelho, cartilha do nosso curso escolar. Farol de amor, brilha, brilha, sem cessar. Abismo, lameiro e aclive são convites ao dever. Quem não luta, vive, vive sem viver. Alma, luz que nunca morre, ninguém se pode matar. Vida é fonte, corre, corre sem parar. Quando o coração é cofre de esperança e bem-querer, o espírito sofre, sofre sem sofrer. O cristão marcha em demanda da glória do eterno lar, serve, ajuda, anda, anda, sem cansar. Ao mestre da vida aprouve rogar-nos a discernir. O ouvido que ouve, ouve
sem ouvir. Desterra a intenção escusa com os bens da vida vulgar. Doa a todos. Usa, sem guardar. Deus, por divina tutela, é sol no próprio nadir. Caminheiro, vela, sem dormir. Eis então, belo poema aqui do nosso João de Deus com o título Exortação, através da mediunidade do Chico Xavier, no livro Antologia dos Imortais. Terminamos a poesia espírita. Vamos então para os nossos 90 segundos de reflexão, porque está na hora do Para Viver Melhor, hoje com o tema O Lobo que Parece Ovelha. Há mais de 2000 anos, Jesus dizia da existência na sociedade humana de lobos em pele de ovelha, referindo-se às pessoas que fingem ser mansas, pacíficas, humildes, quando estão diante dos outros, mas que, em verdade, são hipócritas, intrigueiras, falsas, realizando nos bastidores o mal contra este e aquele. Que adianta dizer "eu te amo", se através das redes sociais publicamos palavras ferinas, imagens degradantes contra a pessoa a quem na intimidade dizemos amar? Ou fofocamos sobre sua vida, acrescentando sempre algo mais? Tomemos cuidado com nosso comportamento, com nossas atitudes, com nossas palavras, que devem refletir os ensinos morais de Jesus, revividos pelo Espiritismo, que nos fortalece para sermos servidores fiéis do Evangelho em todas as circunstâncias da vida. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Entendendo com o Espiritismo traz para nós toda uma reflexão a respeito da reencarnação e as suas provas científicas. Será que de fato elas existem? É o que nós vamos conversar hoje. Ou seja, vamos deixar de lado as chamadas provas espíritas, que são estudadas por nós espíritas, e vamos para as provas que são estudadas por diversos pesquisadores não espíritas, aliás, muitos deles, inclusive, não religiosos. Existem, sim, provas científicas da reencarnação. Eu trato disso no meu livro O Ser e o Existir na Visão Espírita, que já está aí na tela, que é uma publicação da Casa Editora O Clarim. Há um capítulo nessa obra totalmente dedicado a essas provas da reencarnação. É o capítulo número 9, do qual, então, vamos fazer aqui um pequeno resumo, trazendo algumas provas científicas, não são doutrinárias, a respeito da existência da reencarnação. Você já ouviu falar dos chamados casos sugestivos de reencarnação? Já ouviu falar do Dr. Ian Stevenson, do Dr. Ramendra Banerjee? Pois é, esses nossos dois cientistas, pesquisadores universitários, que já se encontram desencarnados, fizeram uma pesquisa muito ampla a respeito desses casos sugestivos de reencarnação. A Ramendra Banerjee, por exemplo, catalogou mais de 1.200 casos, de memória infantil
a respeito de vidas passadas. Já o Dr. Ian Stevenson catalogou mais de 2.000 casos. Ambos publicaram livros a esse respeito, além, é claro, de terem deixado os arquivos para que todos nós possamos pesquisar. Amendra Banerjee nos traz o caso, por exemplo, da menina Gnana, que tinha 3, é isso mesmo que você está ouvindo, 3 anos de idade, que afirmava ter sido o menino Tilekaratne, que morreu com 11 anos de idade. Ela indicou onde havia morado nessa outra encarnação, nessa outra existência, e quando a equipe de pesquisa e os pais chegaram então nesse endereço, que seria da existência anterior, a menina não apenas reconheceu a casa, como ainda lá na rua, descreveu a casa internamente, revelou a aversão que naquela encarnação anterior tinha ao irmão com o qual brigava muito e inclusive disse como desencarnou. Quando os familiares foram entrevistados, todas as informações da menina, repetindo que só tinha 3 anos de idade, foram confirmadas. Imaginação? Uma criança de 3 anos? Há um outro caso, que é o das gêmeas Pollock. E esse caso aconteceu na Inglaterra, numa família católica praticante. Elas afirmavam categoricamente que, na existência anterior, elas tinham sido Gillian e Jennifer. Ou melhor dizendo, hoje elas eram Gillian e Jennifer, mas tinham sido Joana e Jaqueline, e que haviam pertencido à mesma família, na qual eles estavam agora encarnadas. E os registros familiares confirmaram a existência dessas outras irmãs gêmeas. Os relatórios são de impressionar. Mas tem os casos do Dr. Ian Stevenson. Vamos pegar um aqui, que é o do singalês Sujit, que começou a falar sobre sua vida anterior com menos de 2 anos de idade. Ele disse que se chamava Sami, que vivia em outra cidade, que ele tinha sido ferroviário e vendedor de aguardente na cidade de Goracana, que ficava a 10 quilômetros de onde ele agora habitava. Ele descreveu com tal precisão a sua vida anterior que Ian Stevenson não teve nenhuma dificuldade em encontrar a família na outra cidade e comprovar tudo. Era uma criança de 2 anos e pouco de idade, menos de 3 anos de idade. Podemos citar aqui também as pesquisas do Dr. Brian Weiss, psiquiatra norte-americano, ainda encarnado, que era adepto da terapia de regressão de memória para tratar os seus pacientes e que com uma paciente se deparou com ela retornando a existências passadas. Virou terapia de vidas passadas. Mas ele não conhecia nada disso. Ele era um psiquiatra materialista, muito conceituado, e que começou a estudar, se deparou com as pesquisas do Ian Stevenson e do Banerjee, pesquisou por conta própria e chegou à conclusão que realmente somos almas imortais e que a reencarnação existe. Ele lançou vários livros, todos eles podem ser adquiridos aqui no Brasil, traduzidos para o português. Vale a pena conhecer essa obra fantástica do Dr. Brian Weiss. E para encerrarmos, conhece o caso do aviador da Segunda Guerra Mundial? O menino norte-americano James Leininger. Com 2 anos de idade,
ele começou a falar para os pais que ele tinha sido um tenente aviador da Segunda Guerra Mundial. Disse o nome, o avião que pilotava, as batalhas a qual ele participou, como ele morreu, quem eram os outros pilotos. Tudo isso confirmado depois por um jornalista que fez toda a pesquisa. Portanto, cientificamente, temos muitas provas da reencarnação e eu só trouxe algumas para podermos então refletir sobre a realidade da alma imortal e das múltiplas existências, ou seja, a reencarnação. Mas o tempo está aqui nos dizendo que chegamos ao final de Ante os Novos Tempos. Vamos voltar a este assunto em próxima oportunidade, porque ele é muito rico. Que possamos então nos encontrar semana que vem, não esqueça, quarta-feira, às 7 da noite, pelo canal Orientação Espírita no YouTube. Que Jesus nos abençoe, estudemos cada vez mais a doutrina espírita e, acima de tudo, a pratiquemos, vivenciando-a através dos nossos pensamentos e das nossas ações. Paz em seu coração, um grande abraço a você e até semana que vem. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.